Que o martelo de Thor esteja com você. Agora sim, a gente vai falar sobre anarquismo usando a mitologia nórdica. No passado a gente falou com a mitologia hindu. Agora a gente vai chamar Thor, Odin, Freya, Loki, vai chamar toda a galera aí, vocês vão ver. Não é filme do Vingadores não, tá bom? Esse negócio aí vai ficar com a Marvel. Aqui a gente vai falar de mitologia mesmo, a gente vai falar de poder. Poder, minha gente. O episódio de hoje é sobre poder. Assim como o tempo, todos nós temos poder. O problema é que poucos usam. A gente tem lá os raios e o poder de Thor, né, com o nosso martelo, às vezes, que precisa desconstruir algumas coisas. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos ele lá jogado no chão e às vezes não temos a força necessária para empunhá-lo nas batalhas da vida. Mas antes de prosseguir, não esquece aí de deixar o teu like, curtir esse episódio e se inscrever no canal. Conto com o teu apoio, tá bom? Então vamos lá. Os poderes, gente, são enormes e são muitos os poderes que existem, tá? O primeiro é o poder físico, a beleza física. As mulheres, depois de serem subjugadas pelos homens durante muito tempo, aprenderam a usar este poder com uma maestria. Elas usam o poder físico para nos seduzirem. E a beleza está cada vez mais radiante, mais forte, porque elas estão se cuidando mais, estão investindo em si, né? E a tecnologia, felizmente, trouxe novas coisas aí, inclusive a maquiagem, que às vezes engana, né? E os filtros que aparecem na internet, quando você vai ver aquela coisa não é bem aquilo, mas a beleza física é uma forma de poder. O segundo poder é o poder político. Todo mundo quer, principalmente nessa época de eleições aí, né, que a gente teve no mês de outubro, todo mundo disputando cadeirada de um lado, cadeirada do outro, para todo mundo sentar na cadeira do prefeito ou na cadeira do vereador. E o ano que vem a gente vai ter disputa para sentar na cadeira do presidente e na cadeira do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, poder político é um problema, todo mundo quer ter. Todo mundo quer mesmo de verdade é o poder econômico. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter independência econômica, todo mundo quer ser rico. Não basta ser humano, tem que ser rico. Não basta saber, tem que ter poder financeiro para exercer e comprar as suas coisas. E aí existe um poder que está muito ligado ao poder político, que é o poder social, né? A tua capacidade de influenciar as pessoas, de conversar, de convencer, de se relacionar, de montar uma rede junto aí para que você tenha uma sociedade ampla, né? E você faça parte dessa sociedade como um membro importante, como alguém que efetivamente é um formador de opinião. Este é o poder social. Mas como eu não sou bonito fisicamente, não tenho poder político, não tenho grana, né? E não sou um cara muito sociável, me resta o quê? Tentar ter poder intelectual, que não é fácil. O meu avô dizia, um burro carregado de livros nunca será doutor. Mas eu estou mais ou menos aí tentando carregar alguns livros para que a gente possa ter um papo legal aqui e conversar. Mas o poder intelectual é um poder extremamente importante. E, aliás, de todos esses poderes, né, o poder físico ele acaba com a idade, porque quando mais velho você vai ficando, menos forte fisicamente você vai ficando também. O poder político também, ele passa por muitos desgastes e, consequentemente, às vezes você passa por desaprovações e nessas desaprovações você perde o seu poder político. O poder econômico, idem. Determinadas situações na vida, né, te levam a você perder o poder econômico, tá certo? E o poder social também, às vezes tem os haters aí que acabam com o teu poder social. Mas o poder intelectual, a menos que você tenha uma doença que te leve à demência, você sempre vai carregar, porque o poder intelectual não é uma coisa simplesmente mental, é uma coisa espiritual. Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você conhece é gravado no seu espírito e, consequentemente, se você acredita em outras vidas, quando você desencarnar aqui deste plano, você levará este poder, né? E aí tem o Odin aqui, ele não está ainda caolho, né? Porque o Odin perdeu um olho lá lutando, mas ele está com o seu corvo aqui no final. E a questão da construção de poder, tá? Eu vou usar aqui ó, a imagem de quem? De Loki.
tá? Loki é o cara aquele que é o deus da mentira, é o embusteiro, é o cara que faz assim as coisas meio malucas aí, né? Depois ele parece que no filme da Marvel ele se regenerou, né? Ele tá querendo ser bonzinho e salvar o mundo, mas Loki é o cara que é meio safadinho. Esse sem vergonha do Loki, ele ajuda também, nos ensina também a construção do poder. Então, o poder se constrói como? Com conhecimento e educação. Quanto mais conhecimento você tem, mais educação você tem, mais você adquire poder. E, logicamente, esse conhecimento te leva também a você ser melhor remunerado, às vezes, né? E você crescer na sua carreira profissional, o que te dá melhor poder econômico. Se você for empreendedor, o conhecimento te leva a uma empresa de sucesso e, consequentemente, você tem mais recursos. Outra coisa que te dá o poder e a construção de poder é a autoridade. Quando você domina um determinado assunto, quando você se posiciona claramente, quando você tem uma linha de comunicação muito forte, as pessoas atribuem autoridade a você. Notem o que eu estou falando. A autoridade não é uma coisa que você tem, é uma coisa que as pessoas te dão. Então, não adianta você dizer que você é uma autoridade. As pessoas precisam reconhecer em você esta autoridade. E isso é um grande ponto. É a mesma coisa com as conexões e as relações sociais. As pessoas precisam abrir a porta para você. O máximo que você consegue fazer é bater na porta. Você bate lá, mas você precisa ter toda aquela coisa de empatia, de energia mesmo, para que as pessoas te acolham e você passe a fazer parte da rede social delas. Claro que carisma e poder de persuasão são outros pontos importantes e que te dão poder, e muito poder, inclusive. Mas você também tem que saber exercer isso, porque as pessoas gostam do carisma, mas o carisma verdadeiro, tá? Muita gente finge ser carismática, e isso transforma as pessoas em atores. E aí elas entendem que esse ator está tentando basicamente usar a persuasão para manipulá-las. E aí você sabe quando isso está acontecendo. Você que está assistindo aqui o Anarquismo Empreendedor há algum tempo, você sabe o que é a manipulação, porque a gente já falou muito a respeito disso. Um outro ponto que dá poder é o controle da informação. Tanto é que as pessoas falam que a mídia é o quarto poder. Se lá Tocqueville, né, dividiu em a tripartite de poder, executivo, legislativo e judiciário, existe um quarto poder que é o poder da formação de opinião, que é o poder da mídia. Quando você controla a informação, você tem acesso a isso. Por isso que há uma briga aí, às vezes, aí, do STF com as redes sociais, que eles não querem que você fale determinadas coisas, e sempre tem o fake news também, as mentiras. As mentiras são formas de manipulação. E aí você tem o seu empoderamento pessoal, tá? Quando você começa a entender todo este processo, você acaba tendo poder. Mas não é poder sobre os outros, é poder sobre você mesmo. O empoderamento pessoal é o seu poder usado a seu favor. É aquilo que você sente nas suas entranhas e que te dá força para você vencer todos os obstáculos da vida. Então, levanta de manhã e olha no espelho e diz assim: eu sou um cara de poder, eu tenho força para transformar a minha vida e transformar o meu mundo. E é desta maneira que você vai fazer acontecer. E trabalha em cima de todos esses pontos. Primeiro, selecionando o teu nível de conhecimento, buscando aprofundar o teu nível de conhecimento, aí buscando a tua independência pessoal, financeira, né, independência emocional principalmente, e aí você vai trabalhando com tudo isso. Logicamente que o grande desejo de todo mundo não é o poder intelectual. Todo mundo deseja, não é a Freya que está aí, né? A mãe de Thor e de Loki, né? Não é ela que todo mundo deseja. Todo mundo deseja o poder econômico. Por quê? Porque o poder econômico traz uma coisa chamada segurança e estabilidade. Lembra que segurança é uma coisa subjetiva, não é uma coisa real, não é uma coisa palpável. A segurança ela é interna, ela é íntima. Então você só consegue segurança e estabilidade, primeiro intimamente. Só que as pessoas transferem isso para a questão econômica. Elas acham que tendo dinheiro, elas estarão satisfeitas, felizes e serão aceitas por todo mundo. Não é verdade. Uma outra coisa que o dinheiro traz é a falsa sensação de liberdade e autonomia, né? E não importa aí o preço que você paga por esta liberdade ou autonomia, né? Muitas vezes
é justamente um cadeado, uma algema de ouro que está sendo colocado nos teus punhos, no teu tornozelo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acredita que poder econômico traz liberdade e autonomia, e não é assim que funciona. Oportunidades. Logicamente que quem tem dinheiro tem mais oportunidade, mas para ter dinheiro e ter oportunidades, você precisa primeiro se libertar dele. Por quê? Você vai ter que gastar o dinheiro, você vai ter que investir o dinheiro para aproveitar as oportunidades, seja para construir uma nova empresa, seja para realizar uma viagem, seja para comprar um carro, seja para conhecer uma nova esposa, um novo relacionamento, uma nova história, seja para construir o que você queira, você vai ter que gastar e investir tempo e dinheiro, tá certo? Outra coisa que o dinheiro traz é uma chamada qualidade de vida. Então você vai poder comer bem, você vai frequentar boas academias, você vai ter bons médicos, você vai ter uma certa segurança, de novo, né, dentro desse processo, com uma qualidade de vida melhor. Mas tem muita gente que não tem qualidade de vida, tem muito dinheiro e não sabe aproveitar esse dinheiro, porque não consegue se libertar do dinheiro. Consequentemente, acaba trazendo, assim, muitos problemas. E aí vem uma coisa muito importante que muita gente esquece, que é a retribuição de quem tem muito dinheiro para a sociedade. Porque quando você tem dinheiro, você tem a obrigação de ajudar os outros. Esta é a questão da filantropia. Quem tem dinheiro tem que praticar a filantropia. Você tem que trabalhar com a filantropia. Não é simplesmente, e também filantropia não é uma coisa simplesmente de dinheiro. Filantropia também é dedicar tempo aos outros, né? Não adianta você dar dinheiro para aquele asilo de velhinhos para mantê-lo. Quantas vezes você já foi lá ler um livro ou contar uma história para aquele velhinho? Porque filantropia é também dedicar tempo e presença, dar carinho para as pessoas. Isso também é uma forma de filantropia. Então, se você não tem dinheiro, você pode fazer filantropia sim, estando presente em determinados lugares. Aí nós chegamos ao momento do mundo moderno, né? O mundo que nós estamos vivendo agora, neste instante. O mundo que nós estamos vivendo neste instante, e as pessoas vivem tentando construir o chamado poder moderno. O que é esse poder moderno? É o Você S.A., é a sua marca pessoal. Então você trabalha com a marca pessoal. Você está lá exposto muitas vezes, né, como nós estamos fazendo aqui, através desses vídeos que a gente faz toda hora, né, construindo uma marca pessoal. A gente está falando aqui de anarquismo empreendedor. Então esse anarquismo empreendedor é uma marca, é um conceito, é um movimento. E a gente trabalha nisso toda hora. Um outro ponto que a gente quer e que as pessoas participem, e que todo mundo que está na internet, que todo mundo que divulga vídeos, quer engajamento e interação. Então a gente quer pessoas curtindo o nosso canal, pessoas participando, estando lá, comentando os nossos vídeos, falando a respeito daquilo que estão vendo e acreditando ou não naquilo que está lá, e questionando, porque isso nos ajuda, inclusive, a construir coisas melhores. Uma outra coisa é construir conteúdos virais. As pessoas hoje, no chamado conceito moderno, todo mundo sonha em ter um conteúdo viral. Então o canal está lá, aí você está com, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores, você quer ter 1 milhão de seguidores, né? E aí você constrói e busca construir conteúdos virais. E existem muitas metodologias para isso. Existem muitas formas aqui que a gente não vai abordar nesse tema aqui. Mas o mais importante de tudo isso é você entender o algoritmo, porque na verdade existe um processo matemático por trás de tudo isso aqui que vai fazer com que você tenha sucesso ou não neste negócio. E o que é sucesso? Sucesso, no caso do engajamento, é o número de seguidores que você tem. Importa a qualidade dos seguidores, importa é número de visualização, número de seguidores. Então, quanto mais visualização você tem num vídeo, melhor você entendeu o algoritmo. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo esse negócio, não entendi direito. Mas vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. E aí a gente tem uma coisa que é muito importante. Para que você tenha autoridade, para que você seja respeitado, você tem que ser autêntico. Aí, influencer, você que fica aí tirando selfiezinha no carro do outro, na casa do outro, falando toda aquela groselha que fala, mandando pix fantasma aí, isso não é autenticidade. Você tem que ser
autêntico, porque as pessoas percebem quando há uma coisa encenada, né? Eu vejo muitas vezes aí o pessoal viralizando com a história das irmãs gêmeas, né? O cara que é casado com uma das gêmeas e aí de repente vai lá e se mostra pelado para outra e não sei o que mais e aparece lá e tal. Cara, isso é tudo encenação, é tudo combinado, todo mundo sabe disso. É divertido? É divertido, mas não traz coisa nenhuma, não traz conteúdo nenhum. A gente está falando aqui de ser autêntico e ser transparente, é falar verdades aqui, verdades, suas verdades, porque a verdade do outro é dele, tá certo? Mas fale as suas verdades, tá? Eu fiz um vídeo aí, ano passado eu morri, que é um vídeo contando um pouco da minha história e que conta das minhas verdades, mas sempre falo aqui da figura de Jesus. Quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus, o que é verdade? A resposta de Jesus foi retumbante, silêncio. Não sabe a resposta, não, a verdade é relativa, cada um tem a sua visão de verdade. E cara, se é um cara que eu respeito, é esse judeuzinho revoltado, revolucionário, que fez uma transformação na religião do mundo, né, chamado Jesus de Nazaré. Eu gosto desse cara, e eu não chamo ele de menino não, esse cara é um cara muito grande. Mas poder é uma coisa assim maluca, gente, e poder a gente só sabe se ele é verdadeiro quando a gente começa a usá-lo. Dizem que o poder corrompe, não é? Pois é, você quer testar o caráter de um homem? Dê poder a ele, aí você vai saber. Só que existem os caras que nesse teste fracassam, porque não sabem usar o poder de forma adequada, porque a perda de controle, de confiança e de respeito leva também à perda de poder. Os conflitos e a resistência levam à perda de poder. Quanto mais energia você gasta em conflitos e em resistência, tentando impor aquilo que você acha que é verdade, mais problema você tem. E, consequentemente, você não ganha poder, você perde poder. Você também perde, nesse processo, porque os relacionamentos se deterioram. Então existe um momento aí onde você começa numa queda de braço, né, no puxa-corda, estica e tal, que você acaba perdendo o poder porque as suas relações elas deixam de ser confiáveis, porque as pessoas começam a olhar para você e dizer assim, pô, esse cara tá querendo aqui me dominar, esse cara tá querendo entrar na minha cabeça, esse cara tá querendo me levar para um lugar que eu não quero ir. Todo mundo sente isso, todo mundo tem esse sexto sentido quando essas coisas acontecem. Um outro ponto é o impacto na sua própria saúde. Quando você vive plugado nessa briga, nessa luta, nessa selvageria desse mundo moderno, nessa obrigação aí, nesse espaço que você está, você acaba tendo problema de saúde. Eu já falei sobre isso também, eu sei exatamente o que é isso, porque eu já tive isso na minha vida. Uma outra coisa importante são que às vezes você tem um momento de decisões que se tornam ineficazes. Por quê? Porque ao invés de retroceder, você quer afirmar. E aí a tua decisão, que deveria ser uma decisão para reverter aquele processo, acaba agravando a situação. Porque você quer manter o poder a todo custo. Você se tornou num viciado em poder. Porque poder é tão poderoso quanto endorfina e quanto drogas. Ele é viciante. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você usa, mais você quer usar. E aí, cara, quando você se perde nisso, você tem problemas com consequências legais e éticas. E aí começa todo o conflito, porque você pode responder, inclusive judicialmente, por abuso de poder. Quem é funcionário público, principalmente na área da polícia, sabe que abuso de autoridade é crime. E agora se tornou aí, por algumas mudanças que a gente teve no Código Penal, o abuso de autoridade é uma coisa mais grave ainda do que a gente imagina. E o poder, o que o poder faz? Ele agrava a desigualdade e a injustiça. Por quê? Porque para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Não é assim que dizem? Então, olha só o processo como é que é. Então, esta coisa, ela se torna muito mais séria ainda, porque você acaba agravando o distanciamento. Nota que o mau uso do poder é uma encruzilhada, é um labirinto, é uma coisa louca. Escolher os caminhos certos é muito difícil, porque às vezes o poder não só corrompe, como ele também cega. Pessoas que têm muito poder são cegas, porque o egocentrismo do poder faz com que você se ache
não Deus, você se acha acima de Deus, ou seja, você é quase um consultor de Deus para a construção do universo, e aí você se acha tão poderoso que tudo que você faz, tudo tem que ser perfeito, e você acha que só o que você faz é perfeito, quando na verdade não é bem assim. Como eu falei, por que o poder corrompe? É lógico que o poder corrompe por alguns fatores. Primeiro, a falta de supervisão. Todo o poder que não é controlado, volto lá ao Tocqueville de novo, na tripartite de poder, executivo, legislativo e judiciário, cada um com funções muito específicas, e o poder da mídia, que eu já falei aqui. Se não houver controle sobre esse poder, se não houver supervisão, se não houver sistemas aí, o que acontece? O poder fica desenfreado, né? E aí o poder é aquele caminhão descendo ladeira abaixo sem freio, passando por cima de tudo e de todos. Uma outra coisa é que o poder também te traz muitas oportunidades e, consequentemente, muitas tentações. Dizem que a ocasião faz o ladrão. Mentira! A ocasião revela o ladrão. E o poder revela as pessoas. O poder faz com que as pessoas se mostrem na sua essência, na sua verdade. Porque quanto mais poder você tem, mais oportunidade você tem. E mais tentado você fica a fazer o quê? A amarrar as coisas do jeito que você quer. Um outro ponto é a sua desconexão com a realidade. As pessoas se desconectam da realidade. Elas vivem num mundo maravilhoso de Oz, acreditando que aquele mundo é o mundo delas, é o mundo que é perfeito, é o mundo que só elas existem, só elas reinam e elas sentam lá no trono de ferro do Game of Thrones. E aí fazem o quê? Brigam com todo mundo, viram uma guerra, uma selvageria pelo controle aí. E aí vem um outro ponto importante. O poder traz também, naquilo que eu já falei, o egocentrismo e a arrogância. Você se acha acima de Deus? Imagina o nível da sua arrogância. Imagina o que vai acontecer com você. Imagina como é que as coisas vão acontecer na sua vida. Tudo que você faz, tudo que acontece, você acha que só você é o dono da verdade, é o detentor da verdade, é só você sabe, só você é que tem que saber as coisas e só você que tem que conduzir as coisas. E aí eu faço o seguinte, olha como Deus é sábio, né? Para combater a arrogância do homem, ele deu um coração para você. Mas não é um coração para você ter sentimentos, é um coração para lembrar que hoje você não mandou ele bater nenhuma vez. E se você está vivo, ele está batendo aí, sem que você mande. Porque você não tem poder nem sequer para mandá-lo parar. Então pensa nisso, você não tem poder para fazê-lo funcionar e não tem poder para fazê-lo parar. É assim que funciona. Então esta arrogância está dentro de você como ego, mas também está dentro de você a humildade de reconhecer que existe um coração batendo, um pulmão funcionando, um rim, um estômago, um conjunto de órgãos aí que funcionam independente da tua vontade. Pensa nisso, pensa no teu corpo como um reflexo para a tua humildade. E aí vem, logicamente, né, nessa situação toda aí, nesse descontrole do poder, vem a pressão e o estresse. E aí vem a doença. A gente já falou em vários episódios aqui, eu tenho falado a respeito disso. Essa coisa desse mundo moderno, essa coisa tóxica aí que nós temos da positividade, dessa sociedade de controle, desse capitalismo de vigilância, isso está nos levando a doenças muito terríveis, muito pesadas. Então a gente tem que olhar para isso com muita seriedade, mas isso também é consequência do poder. Não pensa que o seu chefe, o seu diretor, o seu patrão lá, ele também não está sofrendo esse tipo de coisa. Ele sofre mais do que você às vezes. Por quê? Porque ele tem medo de perder tudo aquilo, porque ele acha que aquilo é a vida dele. E na verdade a nossa vida é muito mais ampla do que uma empresa, do que um emprego, do que um negócio. A sua vida é muito mais do que isso. Existe um mundo aí que a gente tem que olhar quando a gente fala de vida. Existe um sistema que a gente tem que olhar. E aí tem esse mundo competitivo que a gente vive, porque você tem metas, você tem objetivos, e na empresa é assim, se você não cumprir a sua meta, alguém vai cumprir, e se você não conseguir se manter aí como chefe, gerente, supervisor crescendo, alguém que vier de baixo vai te superar, e aí vira um ambiente competitivo de uma guerra assim louca, né, robiana, né? Todos contra todos, o homem como lobo do homem, e a gente vive nessa loucura deste mundo capitalista selvagem, onde ou você destrói ou você é destruído. É isso que eles querem que você seja. E aí você se transforma num cara
com poder desenfreado, e você faz tudo para manter a tua dose diária de poder. É como o viciado que faz tudo para manter a sua dose diária de crack. Ele rouba, mata, estupra, faz tudo desde que tenha aquela dose lá. Não pensa que você que está viciado em poder é muito diferente de um viciado em drogas ou de um viciado em cultura física, tá certo? Porque você está lá na endorfina e na adrenalina do poder. Os hormônios também viciam. Poder é o tema central quando a gente fala de território, de guerra, de espaço territorial. Então a primeira coisa que acontece quando você tem uma guerra, está vendo aí Israel, né, brigando por território aí em Gaza e consequentemente os árabes agindo para expulsar o povo israelense daquele local lá que eles chamam de Terra Prometida. Mas há uma disputa territorial. Uma outra coisa são os interesses políticos e econômicos. Aí a gente pode citar uma outra guerra, a Guerra do Kuwait. Quando fala da Guerra do Kuwait, a gente está falando do quê? De petróleo, interesse econômico direto. Aí existem as questões dos conflitos ideológicos. A Guerra Fria que a gente viveu no mundo era o capitalismo contra o comunismo. Não sei que comunismo que eles falam. O comunismo no mundo nunca existiu. Aquele socialismo lá, aquele governo burocrata, né? Aquele Estado russo com o Politburo lá, não era socialismo, mas era um socialismo meio troncho, né? Vamos chamar assim. Mas houve na Guerra Fria uma disputa por ideologias. Muitos ainda hoje vão aí para as ruas, né, baseados nessa disputa territorial de ideologia. Quem ocupa mais, quem coloca mais gente na Paulista, por exemplo? A turma da camisa da seleção brasileira ou a turma da camisa do Internacional vermelha, né, lá Internacional de Porto Alegre? Ó, eu sou gremista, tá, gente? Só para deixar claro. Aí existem também os conflitos étnicos e religiosos. As cruzadas, por exemplo, é um exemplo de mistura dos dois. A religião do Islã de um lado, a religião cristã do outro, os árabes e os europeus, né? Então misturaram as duas coisas e se transformou naquela loucura que foi, né, com gente queimada, com sangue por todos os lados, até que Salah ad-Din reconquistou Jerusalém. Ficou lá no meio do deserto, os cruzados avançavam, e ele lá recuava, cada vez indo mais para dentro do deserto, e naquela época, pasmem, tomando água gelada e os cristãos morrendo de sede no deserto. Aí ele vem, destrói e toma Jerusalém, porque ficou só uma companhia lá. Aliás, um filme muito bacana sobre isso é A Cruzada. Tá aí nos streamings, aí vocês podem assistir, tá? E também, de novo, a questão por recursos naturais, que é o caso da invasão do Afeganistão. Primeiro pelos ingleses, depois pelos russos e depois pelos americanos. Vocês acham que os americanos foram lá para pegar o Osama Bin Laden nas cavernas? Mentira, eles querem o petróleo e os minérios que estão no Afeganistão. Então há uma briga lá. E lá também há um conflito religioso porque o Talibã domina o Afeganistão hoje. E aí, gente, existem as questões de poder e hegemonia. Todo mundo quer ter um império, né? O império chinês, o império americano. E aí a gente está lutando no quê? Quem influencia mais o mundo, política e financeiramente. Os americanos deram um passo muito grande porque eles construíram um modelo pós-Segunda Guerra Mundial, onde o dólar se transformou na principal moeda de comércio do mundo e o inglês a língua comercial do mundo. Então eles dominaram economicamente. Só que os chineses, com a sua inteligência milenar, estão dominando hoje os meios de produção. Então se você vai nos Estados Unidos, de carro a roupa, tudo é produzido na China. E não tem uma casa nos Estados Unidos que não tenha produtos chineses. American First, né, que é o tema do Trump, na verdade, tá, é uma coisa utópica, que jamais vai acontecer novamente, porque eles dependem economicamente da China. E mais do que economicamente, o maior credor dos Estados Unidos é a China, porque a China botou muito dinheiro lá dentro. Se a China romper e cobrar a dívida que os Estados Unidos têm com ela, meu Deus, acabou a economia americana. E ninguém percebe isso. Então a gente está falando de hegemonia. Ainda nessa questão de hegemonia, tá? Existem várias coisas, porque a guerra aqui é cultural. Então a gente tem a música como instrumento, a gente tem o cinema como instrumento, a literatura como instrumento, né? Os modelos de vida, inclusive, citando aí que eu já falei aqui anteriormente, o American Way of Life. Então esse modelo de vida, ele impõe ao mundo um conceito
de hegemonia, um conceito de dominação. Então a gente tem que olhar para esses pontos que são importantes dentro de tudo isso. A hegemonia, ela vai além da questão territorial, além da questão financeira, porque ela visa exatamente a mente das pessoas. Ela quer conquistar a mente e os corações. Então assim, o cara que é pobre, por exemplo, ele sonha mesmo migrar ilegalmente para os Estados Unidos para ter o acesso ao American Way of Life. Mesmo que ele vá lá para lavar privada, ele poderia ganhar quase a mesma coisa fazendo isso aqui no Brasil. Mas não, lá nos Estados Unidos ele está lavando privada e sofrendo em inglês. É mais ou menos isso que acontece. Ai, meu Deus do céu, esse poeta é muito louco, esse Fernando Pessoa. Ai, Fernandinho. Fernandinho diz o seguinte: precisar de dominar os outros é precisar dos outros. O chefe é um dependente. Entendeu, chefinho? Aí, chefinho, pensa bem nisso aqui. Tá lá no livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, tá? Então, esqueça esse conceito de chefia. Eu já falei no vídeo anterior, eu falei sobre liderança, eu falei sobre um novo modelo de gestão, uma nova forma de trabalhar na sua empresa, para que o líder seja um exemplo do seu time, e não aquele chefe que diz assim, bate na mesa e diz, faz desse jeito porque eu quero que você faça. Esquece, brother. Isso não é. Sabe por quê? Você está mostrando que você é um viciado em poder. Você está mostrando que você precisa que os outros te deem poder para que você consiga suprir o teu desejo e a tua necessidade. Então, irmão, você é um dependente de poder. Escuta isso aqui, ó. Esse cara aqui talvez seja um dos maiores poetas da língua portuguesa do mundo. Pega aí o exemplo do Fernando Pessoa e lembra como são lindos os portos de Lisboa, voa, 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 tá? E aí eu quero também recorrer aqui a um outro pensador, que é o Promécius, tá bom? Somente aquele que conhece o verdadeiro ódio pode conhecer o verdadeiro amor. Quando você se liberta de um deles em seu coração, o outro estará lá. E aí começa a disputa para ver quem domina o seu coração. Esta é a guerra de poder mais forte que existe no mundo. É você lutando contra você mesmo. É o que os templários chamavam de o bom combate, onde você pega e luta contra você, luta contra os teus desejos. É o desbastar da pedra bruta. É você. Quando a gente fala de desbastar a pedra bruta, não é olhar os defeitos, é fazer aflorar a beleza que existe em você, é fazer aflorar aquilo que é bom em você. Então você tem que, quando desbasta a pedra bruta, imagina o seguinte, não adianta ser somente também uma pedra quadradinha, uma pedra polida, tá? Lembra que a maior obra de arte que existe na humanidade é o Davi de Michelangelo. Quando Michelangelo terminou de fazer lá o Davi, ele falou para o Davi o quê? Parla! Porque ele estava tão perfeito que ele queria que o Davi de mármore falasse. Alguns vão dizer, mas o Davi de mármore lá é grandão, é bonito, é lindo. Olhem para o seu coração. Olhem para dentro de você. Deixa o leão bom crescer. Deixa o leão bom. Lembra que eu falei dos 3 lobos lá no passado? Do lobo negro, do lobo branco e do lobo cinza? O mais perigoso de todos eles é o lobo cinza. Tem uma história muito bacana que eu gosto, que fala o seguinte, o cara está sentado no muro, em cima do muro, entre o paraíso e o inferno. E aí o diabo pergunta, ele pergunta para o diabo, por que eu tenho que passar para o inferno, né? Aí o diabo fala lá do inferno, enfim, das coisas do inferno e tal. Mas eu tô aqui em cima do muro. Aí o diabo responde para ele, pois é, você está em cima do muro, mas o muro é meu. Ou seja, irmão, quem está em cima do muro já está no inferno, tá certo? Transcender o muro é ir para o paraíso. Transcender a você mesmo é buscar o paraíso, porque o verdadeiro paraíso é a tua liberdade mental, a tua liberdade intelectual, é o coração livre, não é o poder material, não é o poder físico, não é o poder de conhecimento, nenhum desses poderes vai te fazer livre, somente esse sentimento é que vai te fazer livre. Então esteja preparado para isso, desce do muro, irmão, vai para o outro lado, porque o inferno e o diabo são os donos do muro. Bom, para que todas essas coisas aconteçam, para que você trabalhe com isso e transforme tudo isso, você tem que ter as ferramentas corretas para essa transformação. Quando você empunhar o seu martelo, o raio da força
tem que descer sobre você. É isso que o Thor faz. E aí o Thor, por isso que ele é o preferido de Odin, né, o seu pai. Por isso que quando precisa de um grande guerreiro, o Odin chama quem? O Thor. E é simples assim. Primeiro você tem que começar na sua cabeça a separar os teus sonhos das tuas metas. Os sonhos são desejos, aspirações, são coisas intangíveis. A gente já falou sobre isso lá num outro episódio, tá? Os sonhos são muito abstratos, são muito amplos. Por exemplo, eu sonho em ter um carro importado. Só que existem dezenas de carros importados, milhares de carros importados. Para que esse sonho se materialize, para que ele precisa ser transformado numa meta. Então, eu desejo ter um carro importado da marca X, da cor X, no modelo tal, no ano tal. Aí eu comecei a ter especificidade na minha meta, eu comecei a torná-la tangível. Então essa diferença entre sonho e meta é muito importante. Então, para que você tenha poder efetivamente para controlar as coisas e para que você não fique aí na dominação do sonho, você precisa trazê-lo para o ambiente mais pragmático da meta, para o segmento mais realista da meta. Uma vez definida, e aí rompendo essa abstração do sonho e transformando isso em meta, você passa a exercer o seu poder de forma objetiva. Então, defina suas metas claras e de forma específica, como eu falei. Não basta sonhar com o carro, você tem que dizer a marca, o modelo, o ano, a cor, né? Você tem que sentir aquilo. Tá certo? E autogestão é uma coisa que exige autodisciplina. Ninguém vai te falar o que você deve fazer. Lembra que anarquismo é autogestão, tá certo? Gestão é autodisciplina. Ninguém vai te falar o que você deve fazer. Você tem que fazer de acordo com aquilo que está traçado no teu plano inicial. E você mesmo gerenciar isso de forma efetiva. Um outro ponto, lembra que eu falei do mindfulness, né? É você começar a visualizar as coisas, é criar, é começar a sentir, é se ver lá entrando no carro, é se ver lá sentado, dirigindo, é se ver com a sua família passeando, indo em direção à praia, indo em direção a visitar os seus familiares ou numa viagem. E aí você começa a fazer o quê? Buscar conhecimento e habilidades para traçar e buscar essas metas. Com este conhecimento e com essas habilidades, você vai ter os recursos necessários para que você tenha exatamente a questão financeira para que você realize este sonho. Eu estou falando de um sonho material, mas a coisa poderia ser de uma meta material, na verdade, tá certo? Mas poderia ser uma outra coisa qualquer. Eu só estou usando o exemplo do carro porque é uma coisa bem factível, bem fácil de fazer, tá? E aí você começa a ter o quê? A focar na meta de forma positiva e com resiliência. É importante nunca desistir da sua meta. Nunca desistir da sua meta. Então você trabalha para construí-la cada vez de forma mais forte. E aí você precisa construir uma rede de apoio. Você precisa de pessoas que te apoiem para que essa meta seja realizada. Não é só você que está envolvido nisso, né? Por exemplo, se o carro for o carro para a sua família também tem que compartilhar essa meta com você. Ela tem que estar comprometida em economizar, está comprometida em construir, em adquirir esse carro. Senão você acaba fazendo o quê? Trabalhando sozinho para isso. E você precisa de redes de apoio, você precisa de redes de sustentação para isso. E aí você precisa de um processo de avaliação e ajuste contínuo. Porque se você fez a meta lá, que tinha que economizar R$ 1.500 por mês, e não economizou, conseguiu economizar esse mês só 1.300, o mês que vem você vai ter que economizar 1.700 para compensar. E aí você vai ajustando isso e trabalhando para que no final você tenha o recurso que você deseja. Eu estou falando aqui de uma meta física, né, palpável, material. Poderia ser uma meta voltada para conhecimento, por exemplo, fazer uma faculdade, se você deseja isso, fazer um curso no exterior, fazer um intercâmbio. Existem N formas de você trabalhar com o conceito de metas, mas a metodologia basicamente é a mesma. Existe uma técnica aqui que eu gosto muito, que é o modelo SMART de traçar as metas. Primeiro você tem que ser específico. Então vamos lá, de novo, né? Não basta sonhar com o carro, você tem que saber a marca, o modelo, a cor, o ano,
o valor do carro. Então você tem que ser específico, tá? Tem que ser mensurável. O valor é a parte mensurável. Então, quanto custa o carro? Quanto que eu tenho que economizar? Como é que eu vou fazer para conquistar? Outra coisa tem que ser atingível. É atingível, sim. Em quanto tempo? Quanto tempo eu vou precisar economizar? Quanto tempo eu vou precisar me dedicar? O que eu vou precisar fazer para atingir esta meta? Outro ponto importante é a questão da relevância. Aquilo tem que ser relevante, ela tem que ser importante para você, para que você se comprometa com isso. Não adianta simplesmente você trazer uma meta que não é relevante, se você não se comprometer. Lembra o seguinte, do final do ano? Todo mundo não chega no final do ano e diz assim, esse ano eu vou parar de fumar, este ano eu vou parar de comer doces, este ano eu vou emagrecer, este ano eu vou começar a fazer ginástica. Chega na primeira semana, depois que passou as festas, todo mundo já esqueceu essas metas que foram traçadas lá. Por quê? Porque, na verdade, eles não viram relevância naquilo, não sentiram a relevância daquilo e aí acabaram abandonando. Então você tem que olhar exatamente essa questão da relevância. Outra coisa é o seguinte, uma vez que você traça lá a meta de comprar o carro, em quanto tempo eu vou comprar esse carro? Quanto tempo eu preciso economizar? Será daqui a 1 ano? Daqui a 2? Daqui a 3 anos? Como que eu vou projetar isso na linha do tempo? Lembra que a gente já falou sobre tempo aqui, e aqui a gente está falando de tempo de cronos, né? O tempo do cronômetro. Então são dias, meses, horas, enfim, para que você conquiste aquilo. E aí essa parte temporal é uma parte importante, porque muita gente acaba desistindo porque não tem a resiliência de dar o tempo ao tempo. Então a pessoa começa a economizar 1 ano, aí ela acha que ela não vai conseguir, ela desiste. Consequentemente, aquela meta é abandonada. E assim, a grande maioria das pessoas acaba abandonando suas metas, não porque elas não têm o desejo de ter aquilo, mas porque elas não têm o comprometimento com aquilo. Porque para você realizar uma meta, você precisa ter comprometimento com aquilo. Você não pode estar somente envolvido. Para você atingir uma meta, você tem que estar comprometido com aquilo. Não basta você estar envolvido. Lembra da historinha do bacon com ovos? A gente contou isso no episódio anterior. Então, é importante, se você não viu, volta lá, dá o teu like, curte aí, deixa os teus comentários, porque é importante para nós, tá bom? Bom, uma outra coisa que as empresas usam quando vão fazer planejamento estratégico é a chamada análise SWOT. Você já fez análise SWOT da sua vida? Você já fez análise SWOT de você? Imagina que você é uma empresa, é você SA. Então você precisa primeiro olhar as tuas forças, o teu poder central. O que é essa força? É o que vai te ajudar a transformar tudo. Segundo, quais são as tuas fraquezas? Onde é que estão as tuas fraquezas? Onde é que estão os teus pontos fracos? Você tem que olhar isso com muita sabedoria, porque não pode mascarar aqui. E aí você, sabendo das forças e das fraquezas, você olha para as oportunidades. E aí você enxerga lá as oportunidades como pontos importantes, né, que vão se transformar em metas no futuro, e olha também as ameaças, é o quarto quadrante aí da análise SWOT. Estas ameaças é tudo aquilo que pode te tirar do centro para que você aproveite as oportunidades. Então, faça uma análise SWOT da sua vida. É extremamente importante você fazer isso, porque você precisa, dentro do processo de autoconhecimento, você precisa conhecer as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades que você tem e as ameaças que você pode sofrer. Então, olha só, pega tudo isso e coloca lá dentro para fazer análise SWOT de uma maneira franca, sincera, objetiva. Ninguém precisa saber disso. Faça você no íntimo, sozinho. Senta lá, pega um caderninho e começa a analisar. Porque se você fizer análise SWOT, você pode criar depois o que eu gosto de chamar de diário de bordo. O que é esse diário de bordo? Lembra dos capitães dos navios, né? Eles têm lá um diário de bordo, onde eles relacionam e colocam lá tudo o que aconteceu durante o dia. Então, esse diário de bordo, você precisa estruturar esse diário de bordo. Então, você precisa ter as seções principais, você precisa detalhar as tarefas. E aí você pode criar um quadro de Kanban, né, com colunas lá, onde você cria o quê? O que tem a fazer, o processo, a revisão, né, e o que está concluído. Você pode analisar esses pontos.
É muito simples de fazer isso. E você não precisa de grandes metodologias para isso, tá? Porque você precisa de um caderno, uma caneta, para que você comece a trabalhar em cima disso. E aí você regularmente analisa e atualiza. Então chega no final do dia, você pega o seu caderno com as tarefas que você traçou para aquele dia, né, o seu diário de bordo, e vê lá, pô, o que aconteceu aqui hoje? Como é que tá? Eu consegui fazer? Eu não consegui fazer? Está progredindo? Não está progredindo? O que eu preciso revisar? O que eu preciso melhorar? E aí o que eu preciso, se eu já concluí, ok, beleza. Foco na outra tarefa. E aí você vai evoluindo. Você começa a criar uma dinâmica na sua cabeça de estar sempre olhando para essas 4 coisas em tudo que você vai fazer. Tá? E você pode, inclusive, usar de ferramentas visuais. Tá? Você pode colocar lá post-its, né, coloridos, usar no seu computador, inclusive post-its virtuais, para você lembrar aí com etiquetas, com cores, com coisas diferentes daquilo que é a prioridade. Então você pode pegar isso e trabalhar inclusive com a matriz de Eisenhower, lá que a gente já falou, né, do que é urgente, importante, o que não é urgente, o que eu posso delegar e tal. Tem lá num dos vídeos aqui que a gente fez anterior, você vai ver como utilizar esta matriz. E aí você pega no final do dia, dentro das atualizações, dentro das análises, e faz um resumo de como foi o seu aprendizado naquele dia. O que você aprendeu efetivamente? Como você progrediu naquilo? Lembra que tudo isso é um processo de autoconhecimento. Então o diário de bordo vai te ajudar nisso. É muito importante você manter isso como uma coisa, um documento quase top secret, onde você guarda lá, esconde na sua gaveta, chaveia, ninguém mexe lá. E aí todo mundo, né, vai notar o seu comportamento diferente, mas não vai saber por quê. Porque quem está te ajudando, na verdade, é você mesmo usando o teu diário de bordo, tá? E aí a gente entra num conceito que a gente já tem falado bastante aqui, do Growth Hack. Então, olha só, o que é isso? É a análise, a ideação, a priorização e o teste. Tudo dentro de um ciclo. Lembra que eu falei do Kaizen no vídeo anterior? O Kaizen é isso, é você melhorar a todo momento. A todo momento você faz uma melhoria. Mas primeiro você precisa analisar toda a situação. Aí você precisa colocar aquilo num modelo ideal. Aí você prioriza ponto a ponto como chega nesse modelo ideal. E aí você vai para testar isso de forma eficiente. Existe um outro ponto chamado Growth Marketing, tá? Que é, na verdade, o seguinte, de novo você vai aplicar um pouco de Growth Hack, mas são coisas diferentes, tá? Porque são finalidades diferentes que a gente tem entre um e outro, tá? Muita gente fala dos dois e mistura tudo no mesmo balaio, que são gatos, mas um gato é malhado e o outro gato é branquinho. Então são gatos diferentes aí, e a gente tem que olhar para isso. Primeiro você tem que olhar o quê? Né? Quando você está falando de Growth Marketing, é idealizar, né, e identificar os problemas e as oportunidades. Lembra de novo a análise SWOT? Tá lá, ameaça e oportunidade. Tem que formar um time de growth, tá? A gente tem que formar um time que esteja alinhado com isso. Não é só você aí para trabalhar nesse processo, tá certo? Você precisa ter uma equipe que te ajude nisso. Aqui no Anarquismo Empreendedor a gente tem aí várias pessoas que contribuem com a gente. Agora mesmo eu tô gravando aqui, tá o Rangelzinho ali, meu irmão, né, aqui acompanhando tudo isso e comentando algumas coisas. De vez em quando eu interrompo a gravação porque ele dá uma sugestão ali e a gente trabalha junto em cima disso. Então a gente é uma equipe trabalhando junto. Uma outra coisa é você identificar métricas que são chamados KPIs, né, os indicadores de performance. Então as chaves de performance, né, você coloca lá e amarra tudo isso para que você consiga mensurar o teu progresso. Tenta fazer de uma forma automatizada também. Sabe o diário de bordo? Não precisa ser um caderno, literalmente, tá? Pode ser um notebook. Agora, aqui, usando uma ferramenta qualquer para que você trabalhe em cima disso. Outra coisa, não tenha medo de errar. Teste, experimente, tente, faça, meça. Tudo isso em ambientes controlados. Então, você vai trabalhar primeiro com pequenos grupos. Vai lá e testa com pequenos segmentos, depois você vai ampliando. O que vai funcionando, você vai crescendo e aumentando o teu público. Foca sempre na experiência do teu cliente, do teu usuário, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, por exemplo, para
anarcoempreendedores e anarcoexecutivos. Muitos deles estão comentando, estão falando lá e tal. Essa é a experiência, essa é a troca. Por isso que eu peço para as pessoas comentarem os meus vídeos. Há uma troca neste processo aqui. Existe uma coisa importante que a gente vai ver lá na construção também, a gente já falou sobre isso em vídeo anterior também, que é a segmentação. Você tem que saber exatamente o teu público-alvo. Quando eu falo de anarcoempreendedor e anarcoexecutivo, não é que eu estou excluindo as outras pessoas, mas lembra que a gente segmentou o nosso público-alvo desde o primeiro vídeo, quando a gente conceituou o que é um anarcoempreendedor e o que é um anarcoexecutivo. E aí você tem que ter processos de otimização constante. Então a gente está sempre trazendo conteúdos aqui que nós entendemos que são relevantes para, primeiro, autogestão, segundo, para coerência e terceiro, para a liberdade. Então, todo o nosso conteúdo, toda a estrutura dos nossos programas estão alicerçados nessas três coisas: autogestão, coerência e liberdade. E, logicamente, que tudo isso exige uma quarta coisa chamada coragem, que a gente já falou sobre isso também. Por que Growth Hacking e Growth Marketing são coisas diferentes, tá? Porque uma tem foco em crescimento a curtíssimo prazo. Então, você vai lá, foca o teu cliente, foca o teu mercado e tal, e você quer crescer, 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 crescer. E aí você vai sempre estar num movimento basicamente tático, você não tem uma visão estratégica das coisas. É movimento de campo mesmo, de mercado, de experimentação, de ação. E aí os teus objetivos, eles vão aumentando de acordo com que vai aumentando a tua base de usuários, a tua base de clientes, tá? E aí você vai sempre tentando buscar loopings virais, testes e coisas desse tipo, para que você faça todo um processo de gamificação do negócio e isso tudo se torne um processo de interação constante com os teus usuários. O Growth Marketing tem uma coisa diferente, tá? Ele visa um crescimento mais a longo prazo. Então ele visa crescimento, né, de share mesmo, de participação de mercado. Então você tem toda uma estratégia lá de crescimento a longo prazo. Você trabalha com uma integração de aquisições, de espaços, de conceitos. E aí você trabalha basicamente não só num determinado ambiente, você trabalha em vários ambientes. Você tem uma amplitude maior do negócio. E aí você trabalha sempre no processo de melhoria para otimizar as metas de longo prazo de novo. A gente tem que olhar sempre para o longo prazo no Growth Marketing, tá? E aí você tem as medições aí, taxa de conversão, número de inscritos, crescimento do canal e não sei o que mais e tal, quando eu estou falando aqui em coisas mais virtuais, tá? Mas se fossem mercados tradicionais, você tem aí o flow share, né, a tua participação no chão do mercado mesmo, a tua participação no chão do supermercado, lá se você vender um alimento, por exemplo, a tua participação na prateleira, né, quanto que os consumidores gostam do teu produto e assim sucessivamente. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é para o curto prazo, outra coisa é para o longo prazo. Growth Hacking é para curto prazo, para ações rápidas, movimento tático. Growth Marketing é coisas para longo prazo, movimentos mais estratégicos, mais pensados. Bom, a gente já definiu conceitos, já definiu metodologias, agora a gente vai, na verdade, falar do que acontece e por que o mercado funciona e como ele se posiciona. Porque a verdadeira luta, a verdadeira guerra aí não é somente uma guerra territorial, uma guerra de share, de participação. É uma luta pela mente e pelos corações das pessoas. Então pensa no seguinte, ó, marcas como Nike, por exemplo, Just Do It, né, elas estão num conceito de movimento. Apple, Think Different, né? Pense diferente. Então, elas têm um conceito mais de movimento. Elas não são simplesmente marcas, elas têm uma outra visão. E aí elas trazem um novo conceito, porque os usuários de Apple, os usuários de Nike, eles querem que aquela marca os represente como modelo de vida, como modelo de pensamento, inclusive. Então, primeiro, você tem que segmentar claramente o teu público-alvo. Quando eu falei do anarcoempreendedor, do anarco-executivo, a gente segmentou o nosso público, então a gente tem clareza para quem a gente quer falar. A gente não quer falar para operário, por exemplo, a gente não está falando para executivos tradicionais, a gente não está falando para empreendedores tradicionais, a gente está falando para um outro tipo de público, o que torna bastante difícil, porque é um público extremamente selecionado, extremamente seleto, extremamente segmentado. Uma outra coisa é a criação das personas, né? Quando a gente desenvolveu todo esse modelo de negócio, desse conceito aqui de metodologia, a gente criou as personas e a gente sabe exatamente quem são essas personas. Por exemplo, o que um anarcoempreendedor quer?
Ele quer, antes de tudo, liberdade. Liberdade total. Um anarco-executivo, por exemplo, eu já falei lá atrás, ele aceita até a participação de alguém na sua empresa, mas ele quer também ter liberdade de decisões compartilhadas. Então são personalidades diferentes. Um outro ponto nessa guerra, que hoje se transformou em uma guerra basicamente digital, é você otimizar os mecanismos de busca. Então você tem que estar muito bem estruturado no seu SEO, né, para que você esteja lá forte nisso. Você tem que saber usar as redes sociais a seu favor, uma maneira de construção de tudo isso. E-mail marketing. Você tem que trabalhar com e-mail marketing, com a divulgação. Você tem que contar histórias. Não é à toa que o nosso primeiro episódio foi ano passado eu morri, que conta a minha história, né? Conta o porquê que eu cheguei até aqui. Então isso está amarrado lá com o storytelling, né? Então a gente tem contado aqui, tem trazido sempre em cada episódio um conjunto de histórias, um conjunto de visões a respeito do mundo, né? E aí você tem que fazer provas sociais, né? De vez em quando, né, essa questão de interação aí é uma prova social, né? Eu mandar para os meus amigos, por exemplo, os meus vídeos, conversar com as pessoas que me abordam a respeito disso, conversar às vezes com empresas aí, pessoas que eu faço mentoria, né, e tudo isso faz parte dessa prova social de que se esse conceito para ou não para de pé, tá? Você também tem que aplicar o quê? O neuromarketing, porque se a pessoa não se identificar com você, se a pessoa não se identificar com a sua marca, não adianta você falar um monte de coisas de qualidade, porque você estará, como diria Jesus já falou uma vez, né? Não jogue pérolas aos porcos. O que ele quis dizer com isso? Não jogar pérolas aos porcos é simplesmente falar ao vento coisas aí que já foram ditas e que não foram assimiladas. E entra num processo de gamificação também. É muito legal esse negócio de gamificação, porque você trabalha com o conceito de mostrar às pessoas como é que você avança, né, no game, no jogo, né? Então, as pessoas que trabalham em cima desse processo de gamificação, elas tendem a crescer porque elas disputam com elas mesmas. Esse é o grande lance da gamificação. Então, gente, mais um episódio foi pro ar aí, né? E a gente agradece. Não esquece de curtir lá, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de participar aí com seus comentários. É muito gratificante estar aqui, que Deus abençoe a todos, gratidão imensa. O que você está esperando?